Olá, Nação 4.0! Tudo bem com vocês? Estamos no nosso terceiro encontro em Resgatando a Panificação na Era Digital. Eu tenho muitas novidades para vocês. A primeira é que quem quiser mandar um vídeo com as receitas do Padeiro 4.0 ou falando de Revolução 4.0, eu vou sempre colocar no final dos vídeos, tá? Detalhe, este vídeo não pode conter propagandas nenhuma, tá bom? Hoje vai ter um vídeo no final, já um vídeo bônus, do meu amigo Maurício, lá de Jundiaí. Quem quiser mandar, envia os vídeos por e-mail que vai aparecer aqui embaixo. A segunda novidade são as receitas. 30 receitas de pitfur, de bolachas, que eu vou colocar, vou lançando esses vídeos durante o mês, o próximo mês, até juntar um total de 30 receitas, especialmente para a dona de casa. Aliás, dona de casa, deixa eu fazer aqui uma correção. Dona de casa, dono de casa, sou eu quando eu estou lá produzindo para minha família, estou lavando a louça da minha casa. Agora, você que produz para vender o seu produto, você não é dona de casa, você não é dono de casa, você é empreendedor. É por isso que eu quero fazer essa série de bolachas de pitfur, porque são produtos que têm um shelf life alto, um tempo de vida útil mais alto, uma validade muito mais alta do que o pão que você produz e tem que vender no mesmo dia. Por quê? Em um único dia você pode produzir para a semana toda. E por que não a semana toda para o mês todo? Um grande estoque de produtos. Se você é empreendedor, o seu negócio precisa ser escalonável. Você precisa crescer com ele. Então fica essa dica, dona de casas e donos de casas, entre aspas. Vocês são empreendedor e aqui nós vamos juntos empreender o seu negócio. Agora você padeiro, panificador, empresário, também não vai ficar de fora. Vai ter muitas novidades, não posso contar ainda, mas vai ter muitas novidades focando em alta produção, tá? E zero desperdício. Este é o nosso principal objetivo, sair dessa crise melhor do que entramos. E para você que já assistiu o episódio 1 e 2 em Resgatando a Panificação na Era Digital, bem-vindo ao terceiro vídeo. Para você que não assistiu, volta lá, assiste o primeiro, assiste o segundo e depois vem para o terceiro, senão não vai dar certo. No último vídeo, nós aprendemos a calcular a porcentagem. E por que é tão importante calcular a porcentagem? Porque facilita muito você montar a sua receita, balancear a sua receita. Você trabalha de uma forma muito prática com ela. Você vai calcular lá a farinha 100%. Se você calcula 1 kg de farinha e quer diminuir para 900 gramas, é só você reduzir a farinha e depois ir recalculando o percentual. Fica muito fácil. E também a gente vai falar em percentual de insumos. Quanto você deve usar o mínimo e quanto você deve usar o máximo para cada receita. E isso é muito importante, você saber calcular o percentual. E é fundamental para resgatar a boa panificação, a gente aprender a fazer as receitas padronizadas para cada produto. Eu já entrei nessa onda também há muito tempo atrás, de fazer uma receita de pão doce e tirar vários pães. Faz uma receita de pão macio e tira vários pães. O que acontece é que quando o cliente prova um produto, na verdade ele provou todos, só mudou o modelo. Isso não é legal, não é legal mesmo. Eu sou fã de sonho, todo mundo que me acompanha sabe que eu sou fã de sonho. E sonho, para mim, verdadeiro sonho, ele tem que ser o sonho frito, feito balanceado. E o sonho não é uma massa de pão doce, é uma massa menos adocicada, mais leve, tá? E muita gente faz ele com a massa de pão doce. E quando você come aquele sonho com a massa de pão doce, ele pesa no estômago, ele fica enjoativo, ele não é um pão legal. Mas quando você pega um sonho bem feito, bem balanceado, ele desmancha na boca, é um produto maravilhoso. Você come um e tem vontade de comer outros. Esse é o interessante da panificação, você encantar o cliente. Quem encanta o cliente tem um cliente fiel para sempre. Guardem isto.
Quem encanta o cliente tem um cliente fiel para sempre. Vamos continuar falando agora de balanceamento de receita. Porém, eu vou falar aqui vídeo por vídeo de insumos. Para que ele serve, tá? E o quanto ele deve ser adicionado, mínimo e máximo. E não poderia deixar de falar, em primeiro lugar, da farinha de trigo, que ela, como vocês aprenderam, nas receitas de pães e na maior parte da panificação, ela é usada como base, né? Onde vai a farinha de trigo, ela é a base de 100%, como vocês aprenderam no vídeo 2. Quem não assistiu, ele está aqui, ó, só assistir. A principal função da farinha de trigo é estruturar e formar a massa. Também pela textura, pelo sabor e pelo formato dos alimentos. Agora vocês vão me perguntar, padeiro 4.0, o que é uma farinha boa? Bom, na linguagem do padeiro, ou é uma farinha forte ou é uma farinha fraca. E é disso que vamos falar. Mas padeiro 4.0, você não vai falar do W, P sobre L? Não, no momento não. Vamos falar sobre isso mais adiante. Hoje nós vamos falar a linguagem do padeiro e é o que vai resolver aqui, nesse instante. Farinha fraca nada mais é que uma farinha com menos qualidade de proteína. É uma farinha que absorve menos água e é uma farinha que dá menos estrutura no pão. Imagine se você vai construir uma casa e os pilares não tivesse toda aquela rigidez que tem o concreto. O seu prédio ele iria ficar bambo ou mole, né? E é isso que acontece com os alimentos. Quando você trabalha com uma farinha fraca em um produto que precisa de estrutura, de bastante estrutura, ele vai ficar mole, vai regredir, em algumas situações ele vai murchar, vai ficar um produto borrachudo. Uma farinha forte, pelo contrário, ele vai trazer estrutura, vai dar força para esses pilares, para o glúten, e vai segurar esse produto em cima. Ele vai craquelar, vai ficar aquele produto crocante, gostoso de ouvir, né? Os padeiros adoram ouvir a música para os ouvidos do padeiro, aquele dos pães. Eu também adoro. Agora, como definir esse produto? Mais adiante, a gente vai aprender a ler um laudo e identificar. O que vale mesmo é a prática, porque a maioria das padarias não tem estrutura nem pessoal pronto para ler esses laudos, identificar a farinha e retrabalhar ela se necessário. Então, o padeiro ele trabalha na prática, ele identifica, ele tem a forma de identificar ali na mão, né? Ele pega na mão, aperta ela e verifica, ele diz se é uma farinha forte ou fraca. Eu lembro de uma situação que um padeiro foi mostrar para mim que a farinha era muito forte e ele foi no estoque da farinha, pegou a farinha assim na mão, colocou, jogou a farinha para cima e acendeu um isqueiro. Foi fogo para todo lado, gente. Quase pegou fogo no estoque de farinha. E na hora ele assustou, mas depois ele gritou, essa farinha é forte, você viu como ela é forte? Ela é muito forte. Então tem várias maneiras. Acho que a maneira mais segura de você identificar é pela absorção de água, porque a proteína de boa qualidade ela absorve mais água, né? Então, em média, uma farinha fabricada no Brasil absorve aí 55% de água. De 50% a 60% coloca uma média de 55%. Também você pode verificar quando você vai bater a farinha, a massa, e a massa já está estruturada e no fundo da maceira ainda tem aquele pozinho de farinha. Também ela não aglutinou totalmente, né? São algumas características que podem indicar que a farinha não está tão forte assim, né? Como você precisa. Agora, se você me falar, André, e o que é uma farinha boa? Eu vou ter que perguntar para você. Para que você vai utilizar esta farinha? Porque as pessoas se confundem. Dizem, eu quero a farinha premium, eu quero a melhor farinha para usar. Agora imagine você chegar numa concessionária e dizer para o vendedor, eu quero o melhor carro que você tiver. Aí ele te vende uma Ferrari, você compra uma Ferrari, sai todo contente com aquela Ferrari
e só que você mora num sítio, você anda quilômetros e quilômetros por estrada de terra. Será que essa Ferrari é o melhor carro que você precisava? Ou era um 4x4 que era muito mais em conta? Vocês estão me entendendo o raciocínio? Se você vai fabricar bolo, biscoito, não é a farinha premium que vai te ajudar. O que você precisa é identificar farinha ideal para o produto que você vai fabricar. Ok, Nação 4.0, hoje falamos sobre farinha de trigo, sobre a importância do percentual, e no próximo vídeo nós vamos falar mais de insumos, tá? Vai ser lento porque o pessoal precisa ir trabalhando essas ideias para poder gravar e nunca mais esquecer. E sabe como você não esquece? Repassando essas informações. Repasse por um maior número de pessoas. Repasse para o maior número de pessoas possíveis, através de WhatsApp, através de Facebook, através de YouTube, através de todos os meios digitais que vocês conhecerem. E o principal, isso não pode faltar, repasse para o próximo o que você aprendeu, mas na prática. Quando você repassar na prática, a mágica acontece. Ele salva no seu HD e nunca mais você esquece. Tá certo? Pessoal, se curtiram o vídeo, curte, compartilha, dá um like, beleza? Aqui é o Padeiro 4.0 que não vai parar de passar informação. E a informação é para todos. Para a dona de casa, para o empreendedor, para o padeiro e para o empresário de panificação. Um grande abraço do Padeiro 4.0 e não sai não, porque tem um vídeo agora do meu grande amigo Maurício fazendo pão de vinho, replicando a receita do último vídeo. Boa tarde, meus amigos, meu nome é Maurício, sou aqui de Jundiaí e vou pôr em prática uma receita que eu aprendi com meu amigo André Chieli, o Padeiro 4.0. E já quero deixar aqui para vocês para seguir ele no Instagram, no YouTube. Coloca lá, Padeiro 4.0. Hoje eu vou fazer uma receita que ele nos ensinou, que é o pão de vinho. Então, ó, a receita é o seguinte, ó, 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de sal, mistura bem, 240 gramas, ou melhor, 240 ml de vinho tinto. Aqui eu estou usando um vinho da nossa região de Jundiaí, que é o vinho Brugnoli. Fazer uma propaganda aqui para o Brugnoli. Como Jundiaí é terra da uva, né? Mistura bem. E aqui eu vou colocar 100 gramas de fermento biológico. Vou amassar agora e vou, depois que estiver pronto, eu vou estar colocando para vocês aí o resultado final. Ó, agora que eu já amassei, eu vou embolar a massa e vou reservá-la. Vou envolvê-la no plástico e vou deixar descansar por umas 2 horas. Depois nós vamos ver o resultado. Pessoal, aqui está, né, o pão de vinho que nós fizemos hoje. E agora nós vamos degustar esse pão, ó. Eu fiz aqui uma tábua de frios, né, ovinho, e ó, o pão ficou, ó, bem macio, tá? Eu vou experimentá-lo agora. Muito bom, crocante, macio. Vou comer agora com queijinho agora. Muito bom. Tomando com um vinho ainda. Pessoal, a receita tá aí. É só vocês fazerem e compartilhar.
para o padeiro 4.0. Obrigado!